Hoje eu vou contar o segredo para vocês de como eu me preparei para as provas de professora aqui de Massachusetts e qual foi a estratégia que eu usei para estudar para as provas, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece, deixe seu like, deixe seu comentário. No final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder com muito carinho. Vamos de vídeo? E aí galera, tudo bem? Aqui é a Rislene Macena do canal Professoras nos Estados Unidos e hoje eu vim aqui contar para vocês o que eu fiz para estudar para os MTELs, né? Que são as provas para licença de professor aqui em Massachusetts, tá bom? E fica preparado aí, pega a sua caneta, pega um papel para você anotar todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, acho que a primeira coisa mais importante que você tem que fazer é entender a estrutura do teste, né? É importante você saber se você vai fazer uma prova online, se você vai fazer presencial, né? As provas online ou presenciais têm a duração de até 4 horas, mas você, tendo o inglês como segunda língua, te dá o direito de pedir um tempo adicional ali para fazer a sua prova. Então, vocês podem entrar com esse pedido e, quando ele for aprovado, fazer a sua prova com um tempo extra. Tudo bem? É muito importante que você veja qual vai ser o conteúdo abordado, tá bom? Isso daí vocês vão poder ver aqui no site do MTEL. Não vou clicar nele agora porque eu vou mostrar ele para vocês no próximo slide, tá? Mas as provas, elas variam entre 60 e 100 questões de múltipla escolha. Geralmente tem duas questões ali, duas escolhas que você consegue eliminar bem fácil e outras duas que você fica ali na dúvida. Isso é uma pegadinha da prova, eles sempre fazem assim. E a gente vai se acostumando conforme a gente vai praticando a eliminar, né, as duas de cara, para você ficar com as duas ali que podem ser a sua resposta final. E também é muito importante você saber que as provas têm perguntas abertas, então no final de cada prova, geralmente, você tem uma questão escrita, uma ou duas, tá? Algumas provas que eu fiz foram uma questão escrita e algumas outras provas que eu fiz foram 2 questões escritas. Então, é importante você se preparar para isso também. Bom, uma coisa que eu fiz foi usar estratégias de memorização e revisão. Então, eu usei flashcards, né, com os conceitos mais importantes da prova. Eu fiz resumos, mapas mentais, fiz esquemas visuais, né? E eu também conversava bastante com meu marido sobre aquilo que eu estava estudando. Isso me ajudou bastante a fixar o conteúdo, né? Às vezes eu até obrigava ele a assistir alguns vídeos aqui com os conteúdos da prova, coitado. Principalmente da prova de estudos sociais que eu fiz. Foi a prova que ele acabou estudando comigo, porque era um conteúdo que eu tava com bastante medo, assim, é muita coisa pra gente aprender, até mesmo porque aí no Brasil a gente não estuda sobre colonização dos Estados Unidos, né, as 13 colônias e coisas assim, então foi muito conteúdo novo, né, então nessa prova eu me preparei um pouquinho mais. Aqui nessa página você vai ver todo o material que eu utilizei para estudar. Então aqui o site que eu mais utilizei foi esse daqui, o 240 Training, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui o site. Essa aqui então é a página inicial dele. O distrito que a gente trabalha, eles têm um convênio com o site, então a gente paga mais barato. Então não sei dizer para vocês qual que é o valor oficial do site, tá bom? Quando eu entro aqui em login, vocês vão ver aqui, ó, que eles têm todas as provas, tá vendo? E aí você pode escolher aquela que você quer estudar. A que eu mais estudei no site foi a de matemática, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Mas nenhuma delas eu terminei, porque é muita coisa, gente, olha só. 83 vídeos, eu não assisti todos os vídeos, eu só assisti aquilo que eu realmente precisava assistir, tá bom? Uma outra coisa que eu acho bem legal aqui nesse site é porque você faz uma prova diagnóstica, então ele consegue identificar ali onde você precisa estudar mais. Ele consegue te mostrar quais são os conteúdos que você tem que focar. Isso me ajudou muito mesmo para estudar para a prova de matemática, tá vendo? Então aqui, ó, eu sempre faço, essas aqui são as questões abertas, né? Então aqui é para você olhar as questões abertas e aqui os quizzes, né? Isso aqui me ajudou muito a me organizar. Outra coisa que é bom também é porque aqui, ó, ele mostra todos os conteúdos que vão cair na prova, tá bom? Então, é um site que talvez você ache legal investir
para estudar e poder se organizar para a prova, tá? Eles têm videoaulas, eles têm os conteúdos e tem várias questões bem parecidas com as questões que caem na prova. Um outro site que eu não utilizei, mas que eu sei que muita gente usa, é esse MTEL Prep aqui, ó. Eu não vou saber falar muito bem sobre ele, mas eu sei que também é um local onde várias pessoas usam para estudar, tá bom? Também é pago. Então, se você precisar utilizar, você também vai ter que tirar aí um dinheirinho do bolso, né? Eu utilizei também, na realidade, o distrito aqui que a gente trabalha, eles também têm um convênio com esse Go Academy aqui, ó. Tá vendo? Então, o Go Academy tem aulas online e também muitos materiais. Eu fiz algumas aulas online aqui, vocês podem ver o calendário deles agora, tá vendo? Então, tem várias datas e o conteúdo que eles vão abordar. As aulas são no fim de semana e durante a semana também à noite, alguns dias à noite. Então, você precisa ver aí o que você precisa, tá bom? O professor é muito... o nome dele é Chris Abraham. Ele é muito massa, assim, ele é muito agitado, então isso faz com que você fique ali vidrado, assim, na aula dele. Ele também gosta que todo mundo participe, ele não obriga ninguém a deixar a câmera aberta, mas ele quer que a gente esteja ali o tempo inteiro conversando, interagindo no chat, e isso ajuda bastante a gente a se manter ativo ali na aula. Então você tem que estar prestando atenção no que ele tá falando, ele fala seu nome, ele chama você, então isso me ajudou muito a focar nas aulas. Depois que você tem as aulas com eles, eles também te disponibilizam uma senha para você ter acesso aos conteúdos aqui do site. Então, aí eles têm videoaulas, tem algumas outras questões práticas para você testar, né? Se você quiser, por exemplo, fazer a questão escrita final e enviar para o professor, ele corrige, te manda feedback. Então, eu achei bem bacana, eu usei bastante aqui os recursos do site deles e também aproveitei muito as aulas que eu consegui. Esse daqui é o Chris Abraham, né? O professor. Voltando aqui também, no YouTube, gente, do Go Academy, você consegue encontrar materiais gratuitos. Ele não vai estar organizado, né? E também não é tão completo quanto o site deles, mas você pode encontrar muita coisa gratuitamente. Depois que que a minha senha expirou para ter acesso aos conteúdos deles, eu continuei utilizando o YouTube deles para estudar, tá bom? Aqui eu coloquei também um recurso de redação que eu usei para estruturar a minha primeira redação da prova de writing, tá bom? Essa é a forma básica de redação daqui, então a introdução, né, 3 parágrafos e depois a conclusão. Aqui ele te fala exatamente o que fazer em cada parte do texto, tá vendo? Então, isso daí me ajudou muito a organizar as ideias na hora de escrever o meu texto e não perder muito tempo. Eu fui bem rápida na escrita porque eu tinha uma estrutura, eu já sabia as palavras que eu queria utilizar, eu me preparei com vocabulário e coisas assim que fossem me ajudar na hora da prova, tá bom? Então, vou deixar aqui também para vocês terem acesso ao material, tá? E é isso, então, a questão dos materiais, isso aqui foi o principal, assim, foi a minha fonte de estudo, tá bom? E temos aqui também o principal, que é o site do MTEL. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse é o site oficial da prova. E aqui no site oficial você pode ter acesso a muitas coisas legais. Aqui você tem informações e guias para o teste, tá? Aqui você tem testes práticos também, então você pode entrar aqui e baixar o conteúdo em PDF. Se você selecionar aqui, deixa eu ver aqui, de reading, aqui tem 2 versões de reading, de writing. Você tem acesso ao conteúdo. É um conteúdo gratuito, né, gente? Então não vale nada conferir, entra lá, dá uma olhada na prova, principalmente na parte de escrita final. Algumas partes de escrita eu achei mais parecidas do que outras, tá? Então é importante você dar uma olhadinha nas 3 versões da prova que eles colocam aqui. E as provas são muito longas, então não dá tempo de você fazer tudo, estudar por aqui. Também não aconselho que você estude tudo por aqui, tá? Porque eu acho legal você fazer mais questões que vão te dar um feedback. Aqui você vai marcar, você não vai saber se tá certo, tá errado, coisas assim. Deixa eu voltar aqui no site do MTEL.
Deixa eu voltar aqui. Aqui tem a forma interativa, mas não são todas as provas, tá? Então, tem algumas provas, essa daqui, ó, de Communications, por exemplo. Você pode tentar fazer ela interativa aqui, tá bom? Como vocês podem ver aqui no próprio site da prova, tem muito conteúdo, tem muita coisa que você pode explorar. Então, aproveita aí esses conteúdos gratuitos que eles disponibilizam, tá? Minhas dicas, tá? Como a pessoa que está passando ainda pelo processo, porque eu ainda não passei em todas as provas. Faltam algumas aí para eu terminar essa jornada da minha licença. Que você tenha horários definidos para estudar. Então, que você saiba quais dias da semana você vai estudar e os horários certos que você vai estudar e que você faça aquilo que você se propôs. Que você tenha um planejamento de estudos. Eu utilizei o ChatGPT para fazer o meu planejamento de estudos, então eu entrei lá e falei: ChatGPT, eu vou estudar para a prova do MTEL. Ele já sabe o que é o MTEL, gente. Se você colocar lá, ele te ajuda a saber, entender até a prova. Eu falei para ele que eu ia fazer a prova do MTEL, falei para ele quantas semanas eu tinha para estudar, quais eram os conteúdos que eu precisava estudar. E daí ele fez um planejamento básico ali. Eu não segui à risca exatamente como ele fez, né? Mas foi algo rápido, assim, foi uma ferramenta rápida de organização e me ajudou bastante. Uma outra coisa que eu vou falar é, gente, faça simulados, pratique as questões, porque quando você se acostuma com o vocabulário e com a forma que eles estão avaliando os conteúdos, acho que vai ficando mais fácil para você entender o que eles estão querendo de você, tá bom? Uma outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi analisar os meus erros com calma, fazer anotações no papel mesmo, gente. Eu uso papel, eu sei que tem gente que não precisa. No meu caso, eu preciso de papel e caneta, não tem jeito. E outra coisa aqui também é praticar as respostas escritas. Gente, vocês têm que praticar. Pelo menos uma vez, dê para uma outra pessoa ler, para ver se uma pessoa que conhece, tá? Uma pessoa que vai entender ali o inglês e vai conseguir te dar um bom feedback, tá? Mas peça para uma outra pessoa que sabe inglês para ler, para ela te falar um feedback ou te dar algumas ajudas. Se você tiver um nativo americano que consegue te ajudar nisso, melhor ainda, tá bom? Porque isso faz muita diferença para você se preparar para a questão final, que é a questão escrita. E, gente, vamos lá. Isso daí é pra vocês, mas é pra mim também, tá bom? Resultados de provas não te definem. Não definem quem você é, não definem sua inteligência. É apenas um resultado, gente. Às vezes você tá bem pra fazer a prova, às vezes você não tá bem pra fazer a prova, às vezes você sabe o conteúdo da prova, às vezes você tá inseguro. Então, existem várias variáveis, tá? E o resultado da prova, se você passar ou não, não vai dizer se você é um bom profissional ou não. O que vai dizer é a sua prática diária, né? E outra coisa que é importante você lembrar, se você reprovar, você vai poder tentar novamente, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu fiquei super triste quando eu não passei na prova de português, porque eu achava que eu ia passar na prova de português, e eu não passei por 2 pontos. Então, eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, assim, né? Bem triste. Mas depois eu tentei de novo. Tô esperando agora o resultado da prova, ainda não saiu o resultado da prova, mas vamos ver aí, se eu não passar, tem como tentar de novo, né? Então, saiba disso. Você, se não passar de primeira, vai poder tentar novamente fazer a prova, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui. A minha intenção hoje foi mostrar pra vocês como que eu me preparei, dar algumas dicas, tá bom? Bem rápidas, porque eu também não quero me prolongar demais. E ajudar vocês de alguma forma, dar um suporte aí para que vocês também possam se preparar para as provas, caso vocês tenham intenção de vir, ou caso vocês já estejam aqui em Massachusetts, porque temos muitos seguidores que já estão aqui e que ainda não passaram nas provas ou ainda não tentaram as provas, tá bom? E é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Um beijo. Tchau!